Nós temos estudado a videira e os ramos. Bem conhecido esse texto da videira verdadeira. E aprove Deus, nesse dia 2, estarmos aqui reunidos na sua presença, reunidos na sua total dependência, buscando a esse nosso Deus. E João capítulo 15 é uma forma magnífica de nós nos enxergarmos quem é o nosso Deus. E eu fiz um paralelo com Romanos capítulo 11, em que a palavra de Deus diz que por Ele, é dele? Não, por dele, né? Através dele, é dele que vem todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a algum homem? Não. Glória, pois, a Deus eternamente. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E eu quero dividir em 3 partes, não em 3 sermãos. 3 partes. Que nós possamos aqui, essa noite, né? Eu estou meio perdido. Falei hoje com os irmãos que aumentou o grau do meu óculos. Então, até eu me acostumar, as pessoas falaram bem-vindo, né? Então eu fico, se eu enxergo os irmãos ou se eu enxergo o texto, né? Mas aí, acho que eu já vou me falar de um bifocal, vou estar fazendo o teste aí. Tenha paciência comigo, eu vou dar uma gaguejada hoje à noite, mas é natural, estou em transição, né? Pronto, já não vi vocês. Vamos para o texto. Vamos lá. João capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. A semana passada nós vimos que existe um Deus, existe um agricultor, é Ele quem plantou essa videira. Existe a videira, existe o ramo. Você, eu, não sou quem plantou a videira. Nós não somos a videira em si, nós somos os ramos. Sem mim, nada podeis fazer absolutamente. A semana passada nós vimos que Deus é o iniciador de todas as coisas. Tudo tem origem no nosso Deus. Tudo, todas as coisas têm origem. É Ele quem é o grande iniciador. É Ele quem iniciou essa obra magnífica em nós. Foi Ele quem plantou essa videira. Deixa aí marcadinho em João capítulo 15 e vamos lá para Isaías capítulo 5. Volta lá, vai para o meio da sua Bíblia em Salmos, aí você avança um pouquinho e você já vai achar aí Isaías. Isaías capítulo 5. Nós vamos ler o verso 4 até o 6. Obrigado, Caleb. Outro dia mesmo, Caleb estava no colo, né? Está aí servindo água. Isaías capítulo 5, o verso 4 até o 6. Olha o que Deus diz aqui, nós vamos estar lendo e nós vamos estar orando logo após. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? Ou o que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? É isso, porque esperando eu que lhe desse uvas boas, veio dar uvas bravas. Esperando eu que viesse dar uvas boas, veio a dar uvas bravas. Foi uma pergunta, né? Deus está fazendo. Vamos começar de novo. Que mais se podia fazer eu a minha vinha que não lhes tivesse feito? Porque eu esperava uvas boas e veio dar uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. E o que será que o Senhor vai fazer? Tirarei a sua sebe, que no caso é cerca, para que sirva de pasto. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, porém crescerão nela sarça e espinheiro, e as nuvens
darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Vamos orar essa noite? Pai bendito, por graça, ó Deus, quanto mais nós conhecemos a Ti, mais nós vemos a nossa pequenez, mais nós vemos a nossa dependência de Ti. Quanto mais nós aproximamos de Ti, ó Pai, maior o Senhor fica e menor nós ficamos. Quanto mais nós vemos, ó Pai, o quão pecadores nós somos e quanto o santo é o Deus que nós servimos, maior fica a sua cruz, a obra, Senhor, a redenção, a sua obra magnífica que nos colocou diante de Ti, ó Pai. Ó Deus, obrigado, porque essa noite nós já podemos louvar quão grande é o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos louvar que nós temos um amigo, e o Senhor nos chama de amigo aqui. Obrigado, Senhor, porque nós já podemos aprender um pouco sobre o seu servo Pedro. Obrigado por tudo aquilo que já foi feito aqui. Por graça, Senhor, abra nossos corações, nossas mentes, traga, Senhor, nossas mentes cativas aqui, para que nós possamos aprender na dependência total do seu Santo Espírito. Eu lhe suplico, Pai, pela sua graça, sua misericórdia, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Isaías capítulo 5 era exatamente o que o judeu da época tinha em mente quando Jesus falava sobre a vinha. Era o que eles tinham de conhecimento. E o que eles tinham é que eles tinham falhado. Aqui Deus está falando, olha, o que eu vou fazer a minha videira, a minha vinha, a minha vide. Eu vou tirar a proteção, vou tirar a cerca. Ela vai servir de pasto, o seu muro. Eu vou derrubar, ela será pisada. E nós sabemos que Deus fez isso através da Babilônia. Torná-la-ei em deserto, ele fala. Era essa visão que um judeu tinha quando se falava em vide. No verso 7, Deus deixa bem claro de quem ele estava falando, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é quem? A casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Podemos voltar lá em João capítulo 15. Esse é o contexto. Na antiga aliança, nós sabemos que havia um acordo bilateral. Deus dizendo, vocês fazem a sua parte, eu faço a minha, e vamos ver se vocês conseguem fazer. Se vocês conseguem seguir a lei. E nós vemos que o homem não conseguiu. Na nova aliança nós temos um acordo unilateral. O Deus traz para ele a responsabilidade e fala, eu vou mostrar algo que vocês não podem fazer. Ele envia o servo bendito, Jesus Cristo, ele vem não para abolir a lei, mas para cumprir a lei, para fazer aquilo que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. A primeira vide tinha falhado, havia falhado. Nessa nova aliança, Deus ele traz para ele. O verso 5, ele traz toda a responsabilidade aí de João capítulo 15. O verso 5 ele fala, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá alguns frutos, é isso? Dá muitos frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus fala, você tem que estar ligado na videira, você tem que estar em mim. Jesus não está dizendo quem sabe, talvez, ele está garantindo que o resultado de tal comunhão é uma grande produção. É por ele, através dele que são todas as coisas. Minimizar isso é minimizar a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que a nós é dado o mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo. Quem é o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, senão o mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo? Quem é o Espírito Santo que habita em nós, senão o próprio Deus?
E é isso que nos garante tanto a nossa vida eterna e que nós vamos produzir frutos através do Espírito Santo. É Jesus quem passeia em meio à sua igreja lá em Apocalipse capítulo 3, nós vimos isso. É Ele quem acende, quem apaga, que conhece os corações, as intenções. É Ele quem disciplina, é Ele quem recompensa. É Ele quem tem um diagnóstico e não uma opinião. Talvez você tenha uma opinião sobre a sua igreja. Talvez você tenha uma opinião sobre a igreja vizinha. Talvez você tenha uma opinião sobre as igrejas que você passou. Mas Jesus Cristo tem um diagnóstico da sua igreja. Ele é preciso, ele é exato. João fala: aquele que tem olhos de fogo, a tudo prescruta. Aquele que tem os pés de bronze, passos firmes, que avança. Aquele que passeia em meio à sua igreja. E agora nós vemos aqui que existe uma videira. Essa videira não foi deixada por acaso, sua vida não é obra de uma explosão, de uma casualidade. Tem começo, meio e fim. E amados, o homem pode negar a Cristo a sua vida inteira, mas seu joelho, se ele não se dobrar aqui, ele vai se dobrar lá na eternidade, porque todo joelho se dobrará diante de Cristo Jesus. Deus não é um velho bonzinho jogando doces e atrativos para atrair algum tipo de povo. Ele é muito mais que isso. Muito mais que isso. É aquele que governa, aquele que é dono de todas as coisas. O livro de Colossenses é magnífico, falando da pessoa de Jesus Cristo, quem Ele é, Criador, gerador, dono de todas as coisas. É esse Deus quem plantou uma videira, e hoje nós podemos entender videira como Jesus Cristo, porque a palavra de Deus nos garante, mas nós podemos entender que é a igreja. E nós estamos nele. A palavra de Deus diz que Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. Tudo flui da cabeça. A sua mão não faz nada sem que venha um comando do alto, a não ser que seja uma anomalia, uma deficiência, uma enfermidade. E a igreja de Cristo Jesus, ela não está enferma, porque Ele é o cabeça. Não é o que você vê aqui. O mais impressionante é que nós fazemos uma parte da igreja que ela avança e as portas do inferno não subsistem, não aguenta, porque ela avança. E é nessa igreja que você está. Se você é verdadeiramente, faz parte da videira, se você é um ramo dessa videira, e às vezes vivemos como fracassados. Tá? A obra de Deus, ela vai continuar. Nós vemos isso lá em José, apesar de Judá, de Tamar, e nós vemos ali dentro daquele contexto familiar coisas terríveis, nós vemos prostituição, nós vemos irmão contra irmão, e nós vemos a obra de Deus atravessando apesar de. Não vai parar por sua causa, não vai parar por minha causa, Ele vai continuar. Ele trata da sua videira e Ele vai levá-la até o fim e usar as ferramentas que forem necessárias. No início nós poderíamos ver algumas coisas que nós não vemos hoje. Alguns dons que Deus dava ao homem, algumas ações do Espírito Santo no Velho Testamento, alguns atos específicos no livro de Atos. Mas na medida que essa videira vai crescendo, Ele vai usando as ferramentas que aprouve Ele usar. Se Ele usou algo para quando estava começando ou plantando, se Ele usou uma enxada, Ele não vai usar uma enxada agora. Esse momento talvez seja de usar a tesoura. E nós vemos aqui que Ele faz isso. É Jesus. É Ele quem diz: conheço as tuas obras. Em Apocalipse capítulo 3 nós vemos várias vezes. E dá seguimento. Conheço as suas obras, conheço as suas obras, conheço as suas obras, conheço as suas obras. Paulo, ele alerta que nos últimos tempos haveriam pessoas que seriam falsos profetas, e ele fala: olha,
tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, desses aparta. São pessoas que proferem o nome de Deus, são pessoas que dizem de Deus, que pertencem a Deus, mas você vê que elas não produzem frutos. Que é contraditório com aquilo que se espera do próprio Deus. Nós vimos a semana passada que a melhor coisa que pode acontecer para alguém ou com alguém não é simplesmente conhecer a Cristo. Porque muitos conhecem a Cristo e vai receber um grande não. Não vos conheço. Amados, nós precisamos ser conhecidos por Cristo. Conhecidos por Cristo. É Jesus, é Ele quem diz: conheça as tuas obras, conheça as tuas obras, é Ele. O verso 2 ele fala: toda vara em mim que não dá fruto, Ele tira e limpa, poda, toda aquela, ou seja, Ele tira e limpa. Esse limpar aí é podar, é cuidar, toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então quem plantou a videira? Deus, porque dele. Quem dá manutenção na videira? Deus, porque dele e por ele. Ele quem dá manutenção na videira. Você não pertence a uma videira abandonada. Se não der fruto, ele trata. Mas se der fruto, ele trata também. E parece um absurdo você produzindo fruto. Você já imaginou ele chegando com a tesoura para te cortar? E ele vem com passos firmes. E não adianta você falar: o que eu fiz? O que eu fiz? Já era. Cortou. Porque ele sabe o que faz. O que ele está fazendo? Dando manutenção na videira. Ele está falando que ele limpa, que ele corta, que ele poda, que ele trata. Ele vai fazer para qual produto final? O fruto, mais fruto ainda. Ele fala: eu estou fazendo isso para que você produza mais fruto. E é incrível que muitas vezes tem crente que ele não quer sair do seu conforto, não é? E às vezes Deus vira o lar de ponta cabeça e tem gente que culpa o diabo. Amados, é natural muitas vezes. Vou usar a palavra natural, mas eu vejo muito disso. A forma de Deus trabalhar. Ele vem, faz isso para poder tratar os nossos corações. Ele diz isso. Lá em Deuteronômio, ele vai falar que ele colocou-nos no deserto para provar e ver o que havia no nosso coração. Não porque ele não conhecia, para mostrar para nós: deixei-vos passar sede e fome. Você fala: o povo não passou fome? Sim, precisaram implorar lá. Passar sede? Imploraram. Deus já não poderia dar antes que eles reclamassem? Deus falou: vou esperar um pouquinho, vamos ver. Segura mais um pouquinho, segura. Pronto. Aí, olha o que está no seu coração. Então ele permite-nos muitas vezes passar por situações adversas, justamente para mostrar o que tem no nosso coração, porque senão é falso. Você é o que é porque tem pessoas dando amparo, porque o ambiente que você está permite isso. Eu lembro de um pastor, certa vez, o filho dele estudava numa escola cristã, lá em São Paulo. A gente estava no acampamento junto. Ele falou assim: Dorian, esse ano eu vou tirar ele e vou colocar na escola comum. Porque agora chegou a hora de eu ver o que ele aprendeu, se ele vai pôr em prática. Porque senão eu vou estar sempre cercando ele e eu não sei. Entende? Como filho de outros amigos pastores meus, ele vai para uma escola normal. E eu vou, aquele processo de Jesus Cristo: vós já estáis limpos pela palavra. Mas Jesus fez o quê? Limpou os pés. A gente usou esse exemplo lá. Chega sujo e o pai vai fazer o quê? Conversar. O que você viu na escola? Então, o próprio Deus dá manutenção na nossa vida. E nós devemos fazer isso com os nossos filhos também. A grande questão é que se não der fruto, ele trata. Se der fruto também, ele trata. E como que ele faz isso? Como que é esse tratamento, essa limpeza?
é a palavra de Deus, porque ele vai falar isso no verso 3. Vós já estáis limpos como? Pela palavra que vos tenho falado. Você acha que vai descer um anjo do céu e falar pessoalmente com você? Pode esperar sentado. Não é assim. A forma que Deus estabeleceu hoje, em 2016, é a mesma que ele estabeleceu lá em Adão e Eva. A sua palavra. Eles tinham que confiar na palavra de Deus. Então, somente isso. Não tinha uma cerca elétrica, não tinha cães de guarda, os querubins não protegiam a árvore, não tinha nada disso. A árvore estava lá e a palavra de Deus. Mudou alguma coisa hoje? Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Paulo está dizendo, não tem cerca nenhuma. Todas as coisas, você é livre. À sua volta, fazer o que você quiser. Todas as coisas me são lícitas. Mas nem todas me convêm. Porque eu tenho a palavra de Deus que me limpa. Eu tenho ela que me direciona. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. É o que Paulo fala. Vós já estáis limpo pela palavra, ele fala no verso 3. Toda manutenção na vida cristã é através da palavra. Todo direcionamento, toda convicção, toda mudança não vai vir de um treinamento lá na empresa que você teve. O máximo você vai conseguir produzir obras da carne. Quem trabalha com recrutamento e seleção, está próximo, quem trabalha no RH sabe muito disso. As empresas trazem pessoas de fora, não é isso? E aí vem lá alguém, e às vezes usa até Jesus Cristo, né? Quando eu li o livro Monge e o Executivo, é um incentivo, que bom, né? Você está lendo, mas ele coloca Jesus Cristo na mesma linha de Buda e outros pensadores, é tudo igual. Jesus Cristo apenas como um símbolo. E ele usa termos bonitos, olha, se você quer que uma planta produza, o exemplo de Cristo que deu amor, ministre amor na vida das pessoas. Se você tem um ambiente, essa planta produz, simples assim. Aplica isso nas empresas e dá certo, ponto. E você sai de lá e fala, até o evangelho foi falado aqui. Amados, é a palavra de Deus. Não é o conselho do vizinho, não é qualquer outra coisa que não tenha base, estrutura, convicções bíblicas. É ela quem lava. É essa manutenção da vida cristã é através da palavra, não tem atalhos. Hebreus 4,12, o que diz? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Não está falando em livros de autoajuda. O livro de autoajuda, ele pode te dar algumas diretrizes, mas ele nunca dá o que a palavra de Deus te dá, que é poder para poder fazer o que está aqui. Porque isso vem através do Espírito Santo interagindo com a palavra do próprio Deus. A palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma, do espírito, junta e medula. E agora o mais interessante, ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Não que o resto não seja interessante. Toda a palavra. Mas como abre nossos olhos? Por que a palavra de Deus é o jornal de amanhã? Por que ela não muda? Por que ela é viva? Porque ela não está tratando a nossa volta. Ela não está tratando o exterior. Ela trata o coração do homem. E o coração do homem é o mesmo. É o mesmo. E é ela quem vai lá e mostra. Não adianta mudar coisas às nossas voltas. Nós devemos ser transformados pela palavra. A palavra, ela é apta para discernir pensamentos, intenções do coração. Porque o nosso coração é enganoso. Desconfie de si mesmo. Não confie no seu coração, confie na palavra de Deus. Jeremias 17:9 fala isso, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? É Deus, é Ele quem sonda os nossos corações, por isso que antes dele olhar a cor dos seus olhos, antes dele olhar o seu formato, lá em Samuel, em 1 Samuel no capítulo 16, quando ele escolhe a Davi, ele fala para Samuel, eu não olho como o homem olha o que está diante dos seus olhos. Eu olho o quê? O coração. Amados, enquanto nós, às vezes, somos, né, se você vai num banco de terno ou você vai sujo, o tratamento é de acordo com a sua roupa, não é isso?
E nós muitas vezes tratamos as pessoas diferenciadas pela aparência dela, pelos títulos, não é assim? Se ele vem cambaleando, não é? Mal cheiroso, você já tem um tratamento. Não é isso? Os olhos de Deus, ele transcende, ele passa por isso, ele vai direto no coração de todos. E no meu coração. É isso que ele fala para Samuel. Eu olho o que está no coração. Então ele é apto. E é através da palavra que ele dá manutenção na sua videira. É isso. A mudança tem que ser interna e não externa. É por isso que Paulo, 2 Coríntios 4,16, ele fala, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Aqui o contexto, corromper, não está falando daquilo que acontece em Brasília. Não é esse tipo de corrupção. Ele está falando daquilo que acontece com o corpo quando nós morremos. Ele está falando, você está ficando velho. Eu fui tomar um cafezinho lá, na cozinha, e as irmãs falaram, irmão, estamos ficando velho. Eu falei, não me assusto com a velhice, né, tia Ângela? Porque a velhice só quer dizer que eu estou mais próximo de ver o meu Senhor. Está chegando o dia, está passando, está chegando o dia. E Paulo fala, olha, essa mudança tem que ser interna e não externa. O interior se renova de dia após dia. Consegue entender aqui a seiva? Consegue ver Deus trabalhando dia após dia? Você, quem tem, ou quem já viu uma videira, ou você pode ver um pé de melancia, ou um pé de bucha, seja o que for, né? Aquilo que cresce na parede lá, você não consegue ver crescendo, consegue? Se você ficar lá olhando meia hora, uma hora, você não vê. Mas quem tem aquelas eras, não é isso? No muro, já viu? Ou unha de gato, isso que chama? Que está lá, na casa do Samuel, tem lá unha de gato. Se a Flávia ou o Samuel não ir com a tesourinha e cortar lá, eles invadem o vizinho. Não é assim? Cresce rápido. Mas você não vê. Você não vê esse crescimento. Não quer dizer que não esteja crescendo. Não quer dizer que não esteja crescendo. O ramo, ele não consegue fazer nada de si mesmo. É interessante que essa mudança interna, ela vem de Deus. Mateus 23, 26, Jesus alerta os fariseus para que eles estão deixando o interior sujo, ou seja, o exterior do copo e o prato, ele tinha que limpar o interior e não se preocupar com o exterior, estavam se preocupando mais com o que as pessoas iam dizer. Em Mateus 13, 24, mesmo Jesus, ele vai dizer que a boca fala o que o coração está cheio. É esse tipo de manutenção que Deus dá. O que você fala quando pisa no seu pé? Não é que, de repente, a mesma pessoa que pisou no seu pé, aplicou uma injeção lá, ou algo, alguma coisa te pôs no cérebro e foi o que você falou. Não. Estava lá o tempo todo. Estava lá no seu coração. E é isso que a palavra é viva e eficaz, e ela olha o seu coração. Uma vez saiu aquilo, não é para você se assustar, é para você trabalhar, é Deus mostrando, olha, isso estava no seu coração. Essas palavras duras, essas palavras difíceis. O ramo não consegue fazer nada por si mesmo. O que ele vai fazer? Só o olhar do dono da videira pode verificar o que é necessário para fazer o ramo produzir. A palavra limpa, poda, trata. Por isso, Paulo vai afirmar, toda a Escritura é divinamente inspirada. Ele está falando isso a Timóteo. E proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Correção aqui, às vezes se faz necessário, vara. Mas correção, independente dos recursos que Deus usar, quer dizer que o raminho, ele está indo para onde não devia. Não é isso? E Deus vem e ele vai corrigir. Como que ele vai fazer isso? Através da sua palavra. Amados, não adianta nada te colocar num hospital todo quebrado e você achar que aquilo vem de Deus. Nosso Deus não é de confusão. O crente sabe quando Deus está falando com ele. O crente sabe. Mesmo na enfermidade, na saúde, Deus está dando manutenção na sua videira.
Ele está dando manutenção. Se, no verso 7, vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e será feito. Por que isso? Porque se você está na videira, você não vai pedir nada que seja um absurdo. Você não vai pedir nada para si mesmo. Eu gosto daquela frase de Lutero que ele fala assim: nenhuma árvore produz fruto para si mesmo. Você já viu uma árvore? De repente ela está com uma maçã lá, ela come a maçã, né? Dá uma olhada, ninguém viu, volta lá. Você não vê isso. Então espera aí, esse fruto ele não vai gerar orgulho, ele não vai fazer com que você apareça, ele não vai fazer com que isso seja para o seu próprio benefício. Essas mudanças, ela vai fazer com que você esteja em processo e trabalhando para essa grande obra de Deus, sendo usado como instrumento de Deus. Percebe a dinâmica? Se você está em mim, eu estiver em vós. Nós conhecemos João 8,32 que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, nós não falamos bastante? Mas o que diz o 31 antes? Jesus estava dizendo aos judeus que criam nele: se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Jesus está falando: se vocês permanecerem na minha palavra, se isso acontecer, pela fé, vocês estão ouvindo, pondo em prática, isso significa que vocês são meus discípulos. Aí ele continua, aí tem o e. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todo versículo que começa com e, entretanto, porém, deve ser lido o anterior antes, porque é a continuidade. Aquelas pessoas, ou essa aqui de João, Jesus diz que elas já tinham crido. Mas Jesus garante que para saber se creram realmente, elas permaneceriam na sua palavra. Jesus falou: olha, vocês estão dizendo que creem? Ótimo, eu vou saber se vocês são meus discípulos. Como? Se vocês estão permanecendo. Característica do crente. Se isso acontecer, Jesus garante que conhecemos a verdade e Ele vai nos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora é interessante que Jesus ele fala isso tratando a sua videira. E amados, o verso 11 aí do capítulo 15, ele fala: eu tenho vos dito tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tenho dito para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e a sua alegria seja completa. Olha que interessante. Apesar de, se você está esperando a alegria em coisas materiais, você não entendeu esse Deus. Se o Senhor é meu pastor e nada me faltará, se nesse não faltará, você está pensando em carro, apartamento, casamento, faculdade, saúde, seja o que for, está errado. Amados, a grande questão é que se o Senhor é meu pastor, nada tem poder de me fazer falta, porque Ele é meu pastor, Ele me sustenta, Ele é a videira, é dele que flui toda a vida. Não está relacionada a materialismo. Não está. Isso é a liberdade. E Ele nos dá alegria, um gozo em estar em Cristo. Ou seja, glória para Deus, alegria dos homens. O verso 9 e 10 ele fala isso. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecerei no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Olha o que Jesus está falando. Como o Pai me amou. Olha só, o dono da videira, a videira, também vos amei. Percebe o segmento? Fora da videira não há vida. Isso frustra muitas pessoas que acham que ela tem a solução dos problemas do mundo, não é isso? Tem pessoas que falam: se eu morrer, minha casa para. A empresa para. Estava brincando certa vez com o Mário, falando das usinas. Ele trabalhava na Guarani aqui ainda. E eu estava falando: Mário, a moenda não pode parar de jeito nenhum.
Então, ali na usina, um dia parado ali é 350 mil, 400 mil reais. Não pode parar. O negócio tem que continuar. Ele falou, então, por isso que lá na Guarani a gente não contrata crente. Porque eles acreditam que se Cristo voltar, eles vão embora. E não pode, a moeda não pode parar, falou brincando. Né? Então, se Cristo voltar, a moeda vai parar, porque os crentes vão, eles acreditam nisso, né? Então não pode contratar crente, né? Mas, fora da videira não há vida. Algumas pessoas acham que está na mão dela. Não. Gideão teve que aprender isso quando ele lutou contra os midianitas e os amalequitas e demais povos que estão em Juízes 7. A palavra de Deus fala que aqueles homens eram mais numerosos do que muitos gafanhotos, e Gideão era medroso. Eu me identifico com Gideão. Eu sou medroso, eu tenho medo. É pela fé mesmo. E Deus se revela a Gideão e fala, vá nessa tua força. Mas eu não tenho nada. Eu já falei que eu sou o menor da minha família. Do nada eu trago tudo à existência. Tá bom para mim. Vá, você não tem nada? Vá. Não está em você. Aí Gideão ainda ele titubia, mostra sua pequena fé e coloca o novelo de lã, se amanhecer molhado. Senhor, olha, amanheceu molhado e seco. Mas não dá para deixar seco e molhado? Ai Deus, vamos lá de novo. Não é isso? Que paciência que Deus tem conosco. Aí ele se sente forte, vai lá e pega mais de 30 mil, 32 mil homens, une, e aparece todos aqueles homens com cara brava, todos armados, pronto para a guerra. E Deus fala a Gideão, manda os covardes voltar. Os medrosos. 10 mil sobrou. Aí Deus fala, ainda é muito. Desse jeito vai achar que você venceu a guerra. E aí Deus faz aquele tratamento lá, quem lamber como cão ou quem trouxer a água, eles param para beber água, e fez um diferencial, uma seleção, um recrutamento, seleção ali, 300 saíram, falou, tá bom para mim, tá bom. E foi lá e venceu o inimigo no poder de Deus, no poder de Deus. Então espera aí, fora da videira não há vida, é Ele. Nós vimos isso no Novo Testamento, lá em Atos 3, na porta do templo, quando Pedro está lá, Pedro e João, e ele cura aquele homem, e as pessoas olham, aquele homem que nunca pôde andar, de repente fica em pé num salto. Pedro fala, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te. Qual é a reação do povo? Imediatamente, a palavra de Deus fala que eles começaram a dizer que era eles que tinham feito. E a resposta é, por que olha tanto para nós como se por nossa própria força, virtude ou santidade fizéssemos esse homem andar? Olha só o que ele está falando. Na minha própria santidade, vocês estão achando que eu sou mais? Na minha própria força, vocês acham que foi eu quem fiz esse homem andar? De forma nenhuma. Ele sabia, porque dele, por ele, era todas as coisas. E ele fala, Deus glorificou o seu Filho Jesus, e já vai direto nele, que vós negastes, dá uma dura naquele povo. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde que vocês vê. Está lá em Atos capítulo 3. Está falando, olha, a fé que vem por meio dele. Por isso que no verso 4 do João capítulo 15, aí você lê, como a vara de si mesmo não pode produzir fruto se não estiver na videira, assim vós também se não estiver em mim. Jesus Cristo fala, olha, uma vara sozinha lá, ela não pode produzir fruto, impossível. Ela tem que estar ligada à videira. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, é o que ele diz no verso 5. A produção de fruto é condicional, tem que estar ligado à videira. A vara de si mesmo não produz fruto, é o que ele fala. O estar ligado à videira é demonstrado como quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não alguns frutos, muitos frutos.
É condicional e é demonstrado. Jesus fala, eu sei, porque vai produzir fruto. Dependemos totalmente dele. Podemos trabalhar uma vida inteira sem movermos uma palha no sentido espiritual ou eterno. É a minha oração. É a minha oração. Amados, se não for uma ação do Santo Espírito de Deus na minha vida, não vale esforço nenhum. Nenhum. Tem pessoas que trabalham uma vida inteira e dá dó. Às vezes pessoas, elas vão sob um chamado, pastores destroem a sua família, e eles sofrem, e trabalham, e constroem, e faz, e acontece, mas ele está por conta própria. Infelizmente, aí cai, aí logo abandona a família, a esposa já não dá mais conta, os filhos. Será que Deus é como Deus Moloque, que pede a morte dos nossos filhos para que a sua obra continue? Ou nosso Deus é aquele que diz que aquele que não está apto de cuidar da sua própria casa não está apto a cuidar da igreja de Deus? Então a minha oração é essa: Senhor, que nenhuma obra minha, e se amanhã o sol nascer e eu não estiver lá para ver, ou seja, se eu morrer, que não possa ser dito nenhuma obra, antes que seja dito pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. O homem não produz nada na carne que glorifica a Deus. Vem dele e executa nele. É ele, amados, é ele. É ele, somos apenas instrumentos. Eu sei que eu posso trabalhar uma vida inteira por conta própria, produzir movimento, construir igrejas, encher igrejas, e Deus não ter nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, eu sei que uma ação, uma atitude minha, uma apenas, que me faz levantar à noite para orar por alguém, que direciona meus pés para estar onde Deus quer que eu esteja, tem peso e diferença por toda a eternidade, em que 100 anos eu trabalhando por conta própria não faria isso. É Deus direcionando Pedro para ir lá pregar a Cornélio. É Deus pegando Filipe e levando para pregar ao eunuco. É Deus levando Paulo para pregar a Lídia. É Deus, é Ele quem trabalha essa dependência. Essa deve ser a nossa oração, Senhor, que eu possa produzir frutos que permaneçam. Usa-me para a sua glória, não é para que os homens vejam. Embora o próprio Cristo falou, se caso alguém ver a sua obra, se os homens ver as suas obras, eles devem glorificar a Deus. Se ver as suas obras e apontar para você, tem algo errado. Eram os fariseus que buscavam isso. Não, deve apontar para Deus. Dependemos dele totalmente, totalmente. E o Espírito Santo, ele ajuda-nos a compreender como isso acontece. O mesmo João, ele escreveu a carta de João. Então vamos lá, eu quero terminar com 1 João 5. Vai lá, quase no finalzinho, se você for em Apocalipse, você vai ter 3 cartinhas antes ali, Pedro, você vai ter... E você vai achar primeira carta de João. O capítulo 5. Esse é o mesmo João que escreveu João, capítulo 15, é óbvio que nós estamos lendo. E aqui, nessa carta, ele fala algo interessante. O verso 13 do capítulo 5, ele fala assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Atente para o que ele escreveu. Qual é o propósito? Ele estava querendo assegurar a salvação, as pessoas que estão na videira. E em todo o livro ele vai mostrar essa evidência. Volta no capítulo 1, é só 5 capítulos. Ele diz que ele escreveu tudo isso para justamente provar aqueles que estão salvos, para assegurar que eles têm vida eterna.
A primeira evidência está aí no verso 5 do capítulo 1. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é o quê? Deus é luz e não há trevas nenhuma nele. Nós já vimos que isso, Deus é santo, sim, mas o contexto aqui nós sabemos que está falando aos gnósticos da época que vinha atacando a igreja. Eles ensinavam que não era possível conhecer a Deus, a não ser que fossem super espirituais. E João fala, Deus é luz, e vocês sabem disso, ele se revela a nós. Amados, Deus é luz. O verso 6 ele fala, se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Essa palavra aqui, andar, é peripatel, né? Ela significa conduzir a si mesmo, é um estilo de vida, é um comportamento. Não está falando de um momento da sua vida, não está falando de uma área da sua vida, está falando da sua vida como um todo. Andar nas trevas é andar de tal forma que contradiz o que Deus diz acerca dele mesmo. Por isso que ele fala que nós devemos andar na luz. É contradizer a vontade de Deus que se revelou a nós na luz. É contradição pura, pura. Não é uma foto, é um filme. Não é. Não é um momento da minha vida. Não é isso que andar significa. Se você filmar alguém por 1 ano, você pega a sua filmadora e às vezes você tira uma foto. Se você for me seguir, você pode tirar uma foto errada. Eu tenho uma multa lá por estar em cima da faixa. Estava lá, né? Estava distraído com o Davi lá no centro da cidade. Não tinha ninguém, o centro não estava nem aberto. Quando eu vi conversando com ele, um sinalzão vermelho lá. Eu brequei em cima da faixa. Eu lembro de ter dado ré, eu não sou doido de ficar em cima da faixa. Mas o guarda viu em cima da faixa. Se alguém tira uma foto desse dia e traz para você, o que vocês têm? Um pastor infrator. Não é isso? Não é isso que ele está dizendo, não é. Mas se você filmar alguém por 1 ano, e nessa filmagem, nesse contexto, você ver arrependimento, perdão, e a maior parte do tempo na luz, você vai entender que andar na luz é viver de uma tal forma que mostra conformidade com o que Deus tem revelado a você, porque você está na luz. O seu tempo todo não é nas trevas e de domingo à noite você dá uma passadinha na luz. Não é isso. O seu tempo todo é na luz e você quer seguir nessa luz que é a palavra do nosso Deus, que é direcionamento. E vez ou outra você entra nas trevas. Isso é porque você não vigiou, porque você não observou a palavra de Deus. Mas logo nós devemos voltar, porque nesse mesmo contexto do capítulo 1, ele vai falar, olha, talvez alguém possa se auto-justificar, falar, eu sou uma pessoa boa, vou para o céu, não tenho pecado. Ou alguém pode falar, eu não tenho como viver sem pecado. Por isso que o verso 8 está aí do capítulo 1. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a quem? A nós mesmos, e não a verdade em nós. O cristão verdadeiro sabe que mesmo sendo salvo por Deus, sendo justificado, ele não está livre do pecado. E isso pesa no seu coração. Não é um homem perfeito que é abençoado por Deus, porque nós somos perfeitos em Cristo. Não, é o homem que reconhece o seu pecado e sua dependência de Deus. Por isso que ele diz, sem mim, nada podeis fazer. A vida desse homem é de arrependimento, de confissão. Por isso que João fala aí no verso 9, se confessar os vossos pecados, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, termino dizendo, primeira marca aqui que João deixa para nós, o cristão ele anda em conformidade com a palavra de Deus, ele anda na luz. A segunda é que quando ele se desvia, ele volta através de arrependimento e confissão. Quem faz isso é o Espírito Santo, ele traz isso. E a terceira está aí no capítulo 2, 3 e 4. Eu vou ler para você. Capítulo 2, o verso 3 e 4 fala, e nisto saberemos
que o conhecemos. Olha ele repetindo aquilo que Jesus fala na parábola da videira. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não há verdade. Ele não está dizendo que nós somos perfeitos. Perfeição só em Cristo. Ele está dizendo que sabemos que alguém conhece a Deus quando ele segue a palavra de Deus, que é luz. Quem diz que conhece a Deus e não vive o que Deus nos ensina, é mentiroso e não conhece a Deus. Simples assim o que ele está dizendo. Amados, ir para a Escritura é encontrar o próprio Deus, é encontrar comunhão com Deus. Está na videira, Deus está tratando você exatamente essa noite. Está na videira, quem te limpa, quem te direciona é a palavra. É Deus falando, você é perfeito em mim. Você está andando na luz ou você anda o tempo todo nas trevas? Andou na luz, sobre a luz da minha palavra? Você pode ser um cristão genuíno, mas talvez tenha dado as costas à palavra de Deus. E por isso que se encontra em confusão, por isso que nunca está bem. A igreja não está bem, o pastor não está bem, a família não está bem, tudo está errado. Isso pode ser apenas confusão de não estar na luz ouvindo a palavra de Deus. Porque o homem que medita, ou o homem ou a mulher que medita na palavra, ou medita na lei do Senhor de dia e de noite, produz fruto na estação própria. Ele permanece na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nós temos hoje, vem da videira. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, agradecer por mais essa porção. Pai bendito, porque de Ti são todas as coisas. É o Senhor quem nos fortalece, ó Pai. Ó Pai, se nós dizemos que andamos na luz, mas os nossos comportamentos negam isso, ó Pai, nos direcione, fale conosco essa noite. Se alguém ainda está em trevas essa noite, quão grandes são essas trevas? Ó Pai, a Sua palavra diz que o Senhor nos transporta das trevas para a Sua luz, Sua maravilhosa luz. Ó Deus, nós suplicamos, se há alguma pessoa que ainda está em trevas aqui, não convertido, não pertencente à videira, salve essa pessoa por graça, ó Pai. Seu Santo Espírito possa convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. E a nós, ó Pai, nós possamos ser sensíveis ao Seu tratamento e produzir frutos que glorifiquem Seu santo nome. Te agradecemos por mais essa porção, em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus, a comunhão faz parte do culto, amém?